Olá, tudo bem? Me chamo Márcia Gubiani. Estou hoje aqui para bater um papo sobre alimentação e saúde com a Adriana, minha amiga e aluna do curso Restaure-se, de Reeducação Alimentar e Emagrecimento por Ciclagem Metabólica. Nós pretendemos falar sobre a experiência dela na virada de chave que começou nos grupos online. Eu fico feliz em ela ter aceitado o convite, né, de compartilhar conosco a sua trajetória. É sobre isso que nós vamos falar agora. Sim. Tudo bem, Adriana? Tudo já contigo? Tudo bem, Márcia. Está Seja tudo bem-vinda. bem. Agora estou nessa nova fase de vida, né? Nesse novo processo que pude estar aprendendo, na verdade, reaprendendo, né? Porque a gente sempre escuta alguma coisa a ver com esse assunto, mas a gente acaba nunca levando muito em consideração, né? Mas com o acompanhamento através do curso online, eu pude então reaprender e perceber a importância dessa nova educação alimentar. E isso tem feito muito bem para a minha vida. Ai, que legal. Eu sempre pergunto como é que se deu a tua virada de chave, ou seja, quando que você realmente se olhou ou aconteceu algum problema, alguma situação que deu o start para aquele dia do basta, não aguento mais, preciso agora de ajuda. É sempre bom saber qual é o ponto de partida. Bom, no meu caso foi um pouco difícil porque foi algo que afetou a minha saúde, né? Eu já me via acima do peso já há algum tempo, tentava de inúmeras formas mudar a alimentação ou entrar em alguma dieta, mas sempre acabava retrocedendo e não aguentava, né, o processo. Até que um dia, num mal-estar, num simples mal-estar que eu já vinha sentindo já há algum tempo, mas num determinado dia eu acordei com aquele mal-estar, estava num evento, e nesse evento havia ali uma banca, né, de enfermagem, um atendimento de enfermagem, e eu fui medir a minha pressão para ver como ela estava. E a pressão estava boa, estava normal, se eu não me engano, 12/8, alguma coisa assim parecida. E a técnica de enfermagem sugeriu, vamos medir, fazer o HGT, vamos medir a glicose. E então ela fez a medição e a minha glicose deu um resultado de 480. E ali foi um susto, né? Na hora eu pensei, deve estar errado esse aparelho. Mas, ao mesmo tempo, já passou um filme na minha mente, porque a minha mãe, já falecida, era diabética, a família dela toda diabética, né? E já há algum tempo que eu vinha fazendo acompanhamento, e sempre a minha glicose dava uma leve alterada em jejum, mas sempre muito próximo do limite, né? Então, os médicos diziam, é pré-diabetes, tem que cuidar da alimentação para não evoluir. Mas aquela coisa de que nunca vai dar nada, né? E naquele dia, então, foi o susto. E eu saí dali. Tu tava com tontura, chegou a ter formigamento nas mãos? Sim, eu tinha formigamento na ponta de 2 dedos, né, e eu fui dirigindo para esse lugar e aquilo estava me incomodando. E principalmente por causa desse formigamento, eu pensei, deve ser alguma coisa em relação à pressão, né, pressão alta, que eu não Então, tinha. tu não tinha prática de medir a tua glicose em Não, casa? Não, tá. não. E essa medição foi depois de ter consumido um alimento ou tu estava em jejum? Não estava em jejum, eu tinha tomado café da manhã em casa, antes de chegar lá, e nesse café da manhã eu tinha tomado meio copo de Coca-Cola, né. No café da manhã? Que legal. Depois do café da manhã, né, já tinha tomado café, e depois ali, tinha Coca-Cola na geladeira, né, acabei de tomar um gole, tomei Falei que meio copo. legal, ironicamente, né? Sim, Claro. claro, Sim, tomei eu não meio preciso copo de nem coca. perguntar se isso ainda faz parte da tua rotina, Não, né? de jeito nenhum, esse foi o último copo de Coca-Cola da minha vida, Quanto até os dias de hoje, tempo? Faz uns meses, né? desde o dia 9 de abril. Foi 9 de abril que foi o dia do susto, né, o Só para dia. situar os ouvintes, hoje é 28 de agosto. Então, já faz uns 4 meses, né? Um pouquinho mais. E já fazia muito tempo que eu pensava em deixar o refrigerante, porque a gente sempre sabe, né, que é um veneno, mas aquilo que
Até às vezes a gente brinca, né? Mas que veneno mais gostoso, né? Que veneno bom, né? Que a gente vai se tomando e se envenenando e apodrecendo a saúde. Então, a tua virada de chave se deu tanto por causa do sobrepeso e impulsionado ainda mais pela pré-diabetes, né? Pela E alta aí, extrema da glucose, né? tu já tinha, então, focado nisso com alguma estratégia para emagrecer? Porque tu disse, a gente sabe, o médico diz, tem que cuidar, mas isso tem que cuidar é uma coisa muito vaga para quem não tem a informação, né? Não sabe por onde começar. Exatamente. Pode falar. Os médicos sempre diziam, tem que cuidar, tem que diminuir o açúcar, né? Tem que cuidar da alimentação. O meu filho hoje ele tem 11 anos de idade, na gravidez dele eu tive uma pré-diabetes gestacional. E eu cheguei a consultar o endócrino, porque a glicose estava alterando, mas era uma alteração assim não muito acentuada. Então, quando eu consultei o endócrino, ele disse: ou nós vamos controlar com a alimentação, e se não mudar, né, se não retroceder, então tu vais ter que tomar insulina durante até o nascimento da criança. Como eu já tinha a questão da minha mãe, que era diabética, e eu não queria passar por essa situação, porque até aquele momento a minha mãe também nunca tinha feito uso de insulina, ela tomava medicação via oral, né, comprimidos. Mas eu já imaginava que o uso da insulina era uma coisa horrível. É o fim da linha, como se diz, né? Então eu comecei a reduzir, ele me deu umas dicas, assim, reduz massa, né, reduz o refrigerante, e eu reduzi, me lembro que eu reduzi muito a massa, as coisas que eram feitas de massa, porque na minha gravidez eu tinha muito desejo exatamente de comer tudo que era de massa. Massa, macarrão, com bastante molho, a pizza, lasanha, esses eram os meus desejos de grávida. E eu reduzi isso. E a minha glicose reduziu junto. Sim. Então, então, quando tu entrou no processo do grupo de reeducação alimentar, não tinha nada assim absurdamente novo, no sentido de saber o que era benéfico, né? E o que não era. Ou como é que foi a tua chegada, assim, como é que foi a tua noção? Como é que foi esse processo na tua mente, assim? Tu conseguiu se adaptar ou foi muito difícil para ti? Eu consegui me adaptar, até porque eu entendi que eu precisava cuidar da minha saúde. Aquela situação que tinha ocorrido comigo me deu um grande medo, assim, que eu vou morrer, ou eu vou precisar ficar o resto da minha vida escrava de medicação. A minha mãe tinha falecido fazia pouco tempo, e no fim da vida dela, ela já tinha perdido até alguns movimentos do corpo em virtude da diabetes, estava tomando já insulina, todo um processo assim que eu comecei a pensar naquilo de, eu não quero que a minha idade, a minha terceira idade seja dessa forma, né? Certo. Mas algumas dicas que a irmã deu ali no grupo foram fundamentais. Eu nunca me esqueço quando a irmã me disse assim, tu vais ter que ser amiga da feira. E isso ninguém nunca tinha me dito, assim, nessa questão de comer legumes. E eu sempre pensei, se eu comer só salada, se eu comer só legumes, eu vou morrer de fome. E aí eu comecei a fazer as combinações de legumes e tirar os carboidratos, aquilo que mais, né, dentro do meu organismo se transformaria em açúcar, e eu percebi que eu não estava passando fome. E eu percebi que sim, era possível, né? E a outra coisa que eu nunca imaginava conseguir, já tinha feito uma tentativa anteriormente, mas retrocedi, era o açúcar no café, né? Eu tentei tomar adoçante, a minha mãe tomava adoçante. Quando nós éramos criança, ela nos incentivava a tomar adoçante, né? Até um certo ponto da adolescência eu tomei. Depois eu abandonei o adoçante e nunca pensei em conseguir tomar um café sem açúcar. Hoje em dia... É que no grupo a gente fala do café em termos de qual café que a gente pode tomar que é saboroso sem açúcar. Porque café é uma palavra genérica, né? Tá, tô vendo do grão do café, só que tem a torragem do café, tem o tipo de café, tem a maneira de passar o café, formas de torná-lo agradável ao paladar de quem está tirando o açúcar. Se comprar um café
que eu chamo carbonizado, né? Um café extra forte, torrado, um café morto, em termos até dos polifenóis dele, é uma coisa. Agora, investir num café de qualidade já não dá aquela acidez, aquela dor, né, gástrica. Então, tem todos esses pulinhos do gato, né, que o profissional consegue conduzir de maneira que nem tu falou, vou morrer com legume. Mas hoje eu tenho certeza que tu aprendeu a utilizar o legume de maneiras que tu nunca tinha imaginado. Exatamente. Em preparações assadas, refogadas, em lasanha de legumes, como a gente chama, Exatamente. panqueca com legumes. Então, o legume, hoje, ele não é uma coisa assim, é cru ou é no vapor e é aquela coisa que tem que empurrar, né? Não, ele virou uma guarnição atrativa, né? Um ingrediente também, que a gente usa com criatividade na cozinha, é o manejo dos alimentos que torna a reeducação alimentar prazerosa. Eu creio Exato. que depois que tu adquiriu esses conhecimentos, essa experiência gastronômica, não sei, tu tem vontade de voltar ao que era antes? Tu tem saudade de tudo aquilo? Pelo contrário, uma coisa que eu não sinto falta, que às vezes eu falo para as pessoas, e as pessoas, mas como comer sem arroz? Que horror, né? Não tem como comer sem arroz? Tem, eu sempre pensei que não tinha possibilidade de viver sem o arroz, sem a massa, e hoje, assim, eu me sinto muito bem, principalmente após a refeição, que eu me sentia muito estufada, né? Comer aquele prato de arroz e feijão, e hoje em dia, tirando o arroz, tirando a massa, comendo mais legumes, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais disposta, né? E sem o açúcar também da mesma forma. Hoje em dia o café eu acho ele extremamente saboroso sem açúcar. É quem diga assim, não, mas café sem açúcar é coisa para louco. Mas não é. É que Até depende. descobrir o verdadeiro sabor do café, não é. É verdade. E tu faz parte de uma família com quantas pessoas? Com 3 pessoas. Tá, Eu, meu esposo e meu filho. Tá. E como é que tem sido cozinhar para tanta gente que não está fazendo ou estão fazendo? Como é que foi a adesão deles? Ou, né? Porque cozinha é uma coisa que une família, mesa une. Sim. Como é que foi essa experiência com eles? Eu vou lhe dizer assim, eles não estão ainda plenamente se alimentando da mesma forma que eu, mas o meu esposo ele já deu uma grande virada. Faz umas 2 semanas ele disse para mim, a partir de agora eu vou comer tudo que tu comer, o que tu não comeu eu não vou comer, porque ele sabe que, né, que está acima do peso. A questão do refrigerante, que sempre foi um problema, né, na nossa família. Hoje em dia, quando eles tomam refrigerante sem açúcar, eles procuram tomar aqueles H2O, limoneto, que não tem o açúcar, e isso numa eventualidade, porque normalmente eles já têm aderido à água, né, quando tomam durante a alimentação, porque eu não me acostumei já a não tomar nada com a alimentação, né. E na questão hoje, por exemplo, do almoço, o meu esposo já comeu também sem arroz, comeu ali o feijãozinho com guisada, a salada, ele está comendo muito mais salada. Ele sempre foi mais chegado na salada do que eu era mais resistente à salada, e agora ele está feliz da vida, porque sempre tem salada em casa, sempre tem legume, né, que era algo que eu acabava não inserindo muito. Sim, e tem legumes que são ricos, assim, em carboidratos, só que a gente chama carboidratos complexos, que não dão esse pico de insulina, ou seja, não dá o de glicose. Se não dá o pico de glicose, não dá o de insulina, né? Então, batata doce, até a batata inglesa, moranga, beterraba, cenoura, já tem carboidratos bons ali. Então, por isso que eu falei, tem que ser amiga da feira, porque esse é o giro até do café da manhã, porque a gente faz preparações, né, de panquequinhas e bolinhos que vai esses legumes ralados dentro, né, com as farinhas funcionais. E então, como é que o que tu realmente, o pessoal está entendendo aqui que tu tirou então o refrigerante, obviamente sucos também, porque tem gente que pensa, não, mas eu tomo suco de laranja ou compro suco não sei do que, não. Suco industrializado também não, porque também tem muita frutose, glicose e aumenta, né, para diabético não dá. O que mais, assim, que mudou nas tuas compras? Por exemplo, doces. Eu comprava bastante doce, comia muito chocolate. Isso aí já não como. Já não me... Na verdade, assim,
um tempo antes de tudo isso acontecer, o doce ele já não me chamava tanta atenção. A minha glicose, ela teve essa alteração, eu acredito mais, o vilão foi o refrigerante e os lanches fora, né? Os fast Tipo food. X, essas X, coisas. pizza, exatamente. A vida corrida, né? Muito pouco tempo em casa e acabava que teve um tempo que era todos os dias era o lanche de fora. E isso nós reduzimos aqui em casa, digamos, 80%. Então, Eu sempre ainda falo para as alunas, todo mundo tem vida corrida. Quem é que aqui acorda e tem uma empregada para fazer tudo? É é, raríssimo isso acontecer. Então, essa coisa de não tenho tempo, não. A gente faz tempo para as coisas que são prioritárias. E a alimentação é prioritária, sim. Não dá para delegar ou comer qualquer coisa no meio do caminho. É igual a banho, escovar os dentes. Alguém deixa de fazer porque não tem tempo? Não, isso é prioritário, isso é manutenção do nosso corpo, né? sim. Então, é uma virada de chave que começa aqui, em primeiro lugar, na decisão, no entendimento. Depois desce para, né, a alma, assim, não, realmente, é para mim, esse negócio eu preciso. E aí vai aos poucos transformando o paladar e não é nada sofrido, né? Eu não vejo ninguém dizendo que foi, ai, não aguento mais, é sofrido. Até porque eu te passei alguma prescrição de quantas colheres disso, quantas gramas Não, daquilo. Não, né? não. É um cardápio que a gente chama qualitativo, não quantitativo. Então, o sentimento, não é sentimento, mas o limiar da fome e saciedade, quem define é a pessoa, né? Sim. Quando dentro de conseguir se analisar. Será que eu preciso mesmo? Será que é melhor não esperar a janta em vez de ficar beliscando coisa? Então, Uhum. é tudo isso aí, né? E Até essa questão bem importante também, porque essa questão do beliscar, né? Eu também tinha muito isso, principalmente na escola, onde eu trabalho. Ai, uma coisinha, um docinho, uma bolachinha, um lanchinho dos alunos que vinha, né? Ai, prof, trouxe para ti. Eu me lembro que depois que deu essa situação da minha glicose, foi bem no mês de abril, perto da Páscoa, e já naquela outra semana eu nunca tinha recebido tanto chocolate de presente como eu recebi naquela semana. E eu consegui resistir, assim, porque eu sempre falo para quem me pergunta, veio direto na minha saúde, né? Afetou a minha saúde e aquilo me causou um temor muito grande, né? O que eu estou fazendo com a minha saúde? O que eu estou fazendo com a minha vida? Como vai ser os meus próximos anos de vida? Né? Tenho um filho, ainda sou nova. Se eu não mudar agora, não vai ser lá na terceira idade que eu vou mudar, né? E aí eu tinha muito na minha mente aquela situação que a minha mãe havia passado. Então, isso me causou um grande temor, assim, e foi bom, foi positivo para trazer mudança, né? Agora está na hora de mudar. essa coisa de, é genético, não, ninguém tem genética para diabetes. A diabetes é uma doença vinculada a hábitos, Uhum. sabe? Se uma filha, um filho, enfim, andar no hábito oposto do ensinado, ele não vai ter diabetes. Não é uma coisa assim que já Sim. tem uma predisposição genética. Não, não existe. É a ingesta alimentar pura e simples e os hábitos de sedentarismo. Mas até uma pessoa sedentária, se consumir alimentos que eu digo, alimentos de Deus, pouco processados, tirar o glúten, né? Porque isso foi uma coisa que eu acho que tu tirou Sim. para valer, né? Uhum. Não tem como ter diabetes, entende? E como é que foi, assim, muitas pessoas que não tiraram o glúten da vida acham assim, mesma coisa que tu falou do arroz, como é que eu vou viver sem pão? Como é que eu vou viver sem comer uma cuca, um biscoito? Ou todas as pessoas que trazem alguma coisa para um lanche, fatalmente vai ter a farinha de trigo ali, né? Como é que tu Uhum. contornou isso na tua vida social? Porque a gente faz a reeducação alimentar, mas não é encavernada. A gente não Sim. fica assim, não vou mais sair, não vou mais fazer nada. Como é que é esse manejo social? Aprendi também no curso, né, com a irmã, sobre a questão das farinhas, dessas farinhas funcionais, a farinha de amêndoa, o farelo de aveia, né, a farinha de coco, tantas outras que eu nunca tinha ouvido falar. E percebi quantas coisas que a gente pode fazer na cozinha
no lugar da farinha de trigo, né? Transformando a nossa alimentação numa alimentação saudável, e também pude perceber assim, o quanto esses alimentos me traziam uma maior saciedade do que eu comer o pão, né? Ou comer um lanche, um salgado, né, da rua, de algum lugar. Isso me trazia uma saciedade muito maior, sem aquela, como que eu vou dizer, aquela sensação, né, do estufamento, daquele refluxo que muitas vezes dá, ou uma azia, né? Esse tipo de alimentação já era bem diferente, já não causava assim tantos transtornos, não me dava tanta indisposição quanto, E, quanto antes. tu mesmo preparava, assim, então tu tinha uma rotina de preparo deles diário, ou um dia sim, um dia não? Como é que era? Fazia só para ti ou para a família Só para toda? mim, só para mim. Principalmente as panquecas, né? As panquecas que eu comia de manhã, no final da tarde. Normalmente eu faço de manhã cedo, às vezes faço para 2 dias, às vezes só para um dia. Isso tudo depende do momento, né? Mas tenho ali a minha frigideira, tenho ali os meus legumes na geladeira, tenho as minhas farinhas já nos potes, todos eles, como é que não é etiquetado, mas Nomeadas? nomeados, exatamente. Todos eles ali e tudo organizado. É bem como a irmã falou. A questão não é tanto a falta de tempo, quanto é a falta de organização, que a gente acaba vendo qual é a prioridade, o que eu preciso fazer primeiro, né? E também a questão assim da recompensa, de como tu vai te sentir com aquela alimentação diferenciada. A questão da Ah, salada no almoço, eu venho em isso. casa, almoço, depois retorno para o trabalho, e a minha sala de aula fica num segundo andar, e essa foi uma das maiores coisas assim, que eu senti a diferença. Quando eu subia aquela escada depois do almoço, eu me sentia tão cansada, doía o joelho, e depois dessa transformação, eu subo a escada muito mais rápido. Às vezes faço questão, durante a aula, de descer, ver alguma coisa, subir de novo, até para me exercitar, e nunca mais senti o meu joelho nessa subida e descida de escada. Algo Que assim maravilha. que também me E marcou muito. eu sei que tu, claro, tu estava num momento de crise ali com a tua glicose alta, tu estava tomando metformina, né? Sim, Glifagem, na verdade. E aí, mais alimentação, foi a patamares normais muito rápido, né? Não é uma coisa que sim, demora para anotar o resultado. Foi menos de um mês, bem menos de um mês, tu já estava bem. exatamente. E aí foi quando eu resolvi comprar o aparelhinho, né, para poder medir mais de perto a glicose, e aí já comecei a ver a mudança, né? Como caiu assim para níveis mais próximos do normal. Hoje Tipo em dia, 100, alguma coisa, 100 e um hoje em pouquinho. dia o máximo que tem aparecido a minha glicose, quando ela dá mais alterada, é em torno de 115 em jejum. Mas tenho chegado já a níveis assim de 100, 101, 99. Essa é a minha média em jejum. Que excelente, porque quando é 400 de glicose é bem, assim, assustador, né? Isso aumenta também a pressão, porque é um, Sim, é um combo, né, que eu digo, da síndrome metabólica. Pessoa que tem essa resistência insulínica já migrando, talvez para um diabetes, que ainda não foi o teu caso, porque tu buscou ajuda logo e já freou, então não vai precisar de insulina com certeza. E aí, mas também tem o perfil lipídico, porque todos esses alimentos aí, lasanha, pizza, X, com certeza batata frita e tudo mais, dá um aumento de triglicerídeos também grande, né, no fígado. sim. Colesterol, o perfil do colesterol, ao invés de ter o HDL, que é o colesterol bom, mais elevado, ele fica, né, fica baixo. Uhum. Então, melhora tudo, inclusive pressão. O problema de pressão, eu sempre digo, não, a pessoa que tem pressão alta não tem que se preocupar em primeiro lugar em tirar o sal da comida. Ela tem que se preocupar no perfil de que tipo de gordura ela está comendo. Que tipo de gorduras tu consome hoje, que a gente falou no curso? Eu consumo muito o azeite de oliva, e inclusive eu tenho um cunhado que ele é caminhoneiro e ele viaja muito para a Argentina,
e agora ele já, sempre que ele vai lá, ele me traz umas bombonas de 5 litros de azeite de oliva. Já que a minha cunhada está nessa nova fase de vida, eu vou ajudar ela. Que ele amor. sempre me traz, né, de presente. E as gorduras boas, né, como, por exemplo, das sementes, das castanhas de caju, esse tipo de sementes eu acabo comendo, assim, tipo, num final de tarde, entre o lanche da tarde e a janta, é o meu belisco, quando eu faço, porque não é sempre que eu sinto necessidade, né, eu acredito que seja até pela própria medicação da metformina, que a minha fome, ela reduziu muito, né? Então, eu não tenho mais esse hábito de estar beliscando durante o dia, né? Muito menos durante a noite. Nunca tive esse costume também de comer de madrugada, graças a Deus. Isso é uma coisa que também não precisei lutar contra. Mas na alimentação, nas carnes, eu procuro sempre comer aquelas carnes que são menos gordurosas, e quando tem algum excesso, alguma coisa, sempre retiro aquela gordura. E frituras e folhados já não fazem mais parte da vida. Não, de jeito nenhum. A única fritura que eu comia era um ovo frito, assim, que era mais constante em casa, né? Fora os fast food. Então, o ovo, normalmente, se eu como ele cozido, né? Que é muito melhor, ou misturado em algum outro refogado da comida. Então, o azeite de oliva tem sido meu parceiro. Que bom, não está cozinhando com óleos refinados, extraídos à base de petróleo, como se diz, né? Não, tenho mudado bastante. Muda muito. Estou curiosa para ver os teus novos exames de sangue, para ver os marcadores. Sim, eu já estou com a requisição, consultei o médico, agora eu vou fazer, e assim que eu fizer, eu vou lhe mandar. Ai, que bom. Para eu poder visualizar, né? Creio que vai ser tudo bem diferente do que foi lá no mês de abril. Com certeza. E eu sei que as pessoas entram no grupo, claro, mais pelo emagrecimento, que está vinculado, né? Porque a obesidade ela é gatilho, ela já é considerada doença, né? Mas eu não que eu fique perguntando isso, porque eu sei que o emagrecimento ele vem automaticamente sem sofrimento, né? E é bem plausível assim que em uns 2 meses se perca uns 7 quilos, não é? Não sei quantos que tu eliminou nesse período. De abril para cá, eu eliminei 12 quilos. E teve uma época que foi muito rápido, assim, agora eu não me lembro de cabeça, mas eu me lembro até que a própria irmã me disse, mas como tu tá indo muito rápido, né? É o início, né? Geralmente é o início que acontece esse efeito mágico, porque o corpo está tão intoxicado que as primeiras semanas é um alívio tão grande que há digamos, uma bonificação, assim, parece que ele está dizendo, muito obrigada, eu só queria que tu me tratasse assim. Então começa a desinchar. Às vezes desinchar, e tem certas pessoas que falam assim, não é tanto o número na balança, mas as minhas roupas estão muito mais folgadas. Sim. E esse desinchaço e também o peso, enfim. E tu fez exercício físico ou nem não teve? Não, ainda não. Sem exercício físico, imagina se tivesse feito. Então, continua subindo e descendo as escadas da escola. E às vezes, até na escola, eu evito ficar muito tempo sentada. Nem sempre, a gente também não pode ficar muito tempo sentada, né? Mas quando tem oportunidade de sentar, assim, eu procuro até estar caminhando no meio da sala, entre os alunos. Quando precisa, vou buscar alguma coisa lá embaixo, vou lá, desço a escada, subo a escada. E isso para mim é uma grande vitória, porque eu já tinha pensado, vou ter que pedir para trocar de sala, né? Porque essa escada me faz tão mal, mas não foi necessário. Agora ela vai prazerosamente, quem quer, ela é a voluntária. A escada não me faz mal. Certo. E que conselho tu tem para as pessoas que dizem que não precisa ser tão radical assim, que comer um pouco de tudo, né, de alimentos inflamatórios, está tudo bem? O que tu diria para essas pessoas que vêm com outras falas, né, fruto da ignorância mesmo, de quem nunca viveu desta maneira, porque acha que é tão ruim, é tão difícil, até caro, e que na verdade não se torna caro, se torna até mais barato, né?
Como é que tu fala para essas pessoas? Porque eu tenho certeza que no teu trabalho tu já enfrentou, às vezes, Sim. alguma circunstância desse tipo. Sim. Na verdade, o que eu percebo é que as pessoas elas têm medo de não conseguir. Tem medo de não... Tem aquele rótulo, né? Não posso viver sem este alimento. Se eu viver desta forma, eu vou me chamar de louca. E eu não sou louca. Então, o meu conselho é que as pessoas tenham força de vontade, que olhem mais para si própria, né? Que se preocupem mais consigo mesmo, porque são tantas apologias à alimentação que o mundo oferece, né? A gente vê muitas vezes as pessoas elas idolatram a comida acaba sendo o rei da vida dessa pessoa. Sem esse alimento eu não posso viver, e isso não existe. Nós podemos viver, sim, sem passar fome, com alimentos saudáveis, podemos, sim, ter muitos benefícios com a mudança de alimentação, e no momento que a pessoa ela der o pontapé inicial, aquilo vai trazer maior segurança, né? Que foi assim que aconteceu comigo. Pena que comigo eu precisei passar por essa moinha, né, na saúde, que também dou graças a Deus que não foi uma das piores, poderia ter sido ainda pior, né? Mas Deus teve misericórdia e me alertou antes. E então que as pessoas elas precisam dar o pontapé inicial, dar credibilidade, mas por outro lado eu também vejo, irmã Márcia, assim, que tem muitas pessoas que já estão começando a se preocupar com isso. Eu tenho colegas ali na escola, tem uma delas que disse: eu tirei o glúten da minha vida. Então, ela não se alimenta com mais nada de glúten, o foco dela é emagrecer, né? Mas que assim seja, de emagrecer, e ela está também cuidando da saúde dela. Então, situações isoladas existem de pessoas que já estão dando assim, esse pontapé inicial. Eu vejo que hoje em dia a gente vê muito mais lojas, por exemplo, a gente caminha na rua, a gente tem mais, até mesmo nos supermercados, a variedade de opções de compras desses alimentos mais saudáveis, eles estão mais expostos, né, nas prateleiras, coisas que não acontecia. Se bem que o meu foco é ensinar a preparar em casa, porque tirar o glúten, mas migrar para um processado industrializado sem glúten também não é o melhor dos mundos, né? Porque tem os aditivos ali. E é tão bom ser autônoma na cozinha, de maneira que tu possa olhar assim, até com restinho de arroz a gente fazer preparações, né? Tendo um ovo, algumas 2 ou 3 farinhas funcionais, alguma frutinha, né, que dê para passar por um aquecimento, tipo maçã, bananinha, coco, passas. Então, era até engraçado que às vezes eu fazia e vocês, dá receita. Eu disse, eu não tenho receita, eu inventei agora. Porque tudo que a gente faz com essas farinhas funcionais dá certo. É colocar ovo, uma farinha funcional, dar uma liguinha assim que não fique, que fique mais liquidazinha, né? Logo dá certo, não tem aquela coisa de abatumar, de ficar gosmento, né? Então, eu acho fantástico. E teve algum alimento que tu não comia de jeito nenhum e que hoje, né, faz parte da tua alimentação? Isso às vezes acontece. Eu, por exemplo, eu detestava vinagre. E hoje eu adoro comer coisa com vinagre, assim. Sim, então... eu detestava vinagre. Também! Nem sabia. Não comia salada com vinagre de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só no máximo um azeite de oliva. E aprendi daí então a fazer o uso do vinagre de maçã, e hoje ele está já inserido na minha alimentação, né? No tempero da minha salada, o vinagre. Deixa eu ver alguma outra coisa. A berinjela. A berinjela é uma coisa que para mim era muito distante, né? E hoje eu aprendi a fazer tantas coisas usando a berinjela, e eu acho a berinjela hoje maravilhosa. Ela é muito versátil, né? Muito versátil e muito fácil, né? Muito rápida também o preparo dela. Então, a berinjela também é um alimento que deu a transformação, né, no meu cérebro, de que não gostava, e hoje eu já gosto muito da berinjela. E isso é bom porque tu tem um filho de quantos anos mesmo? De 11 anos. 11 anos. Essa é bem a fase que eles não querem, né, comer nada dessas coisas, mas de tanto ver na mesa isso, de tanto tu dizer que delícia, que coisa boa, o esposo também, isso vai inculcando
na sim, criança novos paladares. Não que ele precisa ser forçado a comer, mas ai, filho, só um pouquinho, só prova um pouquinho, põe um pouquinho. A minha mãe fazia assim, me dava sempre sim, ah, só um bem de pouquinho, se não gostar, pouquinho. tudo bem. E aí vai acostumando e vai, né? Um dia ele vai crescer e vai dizer, a minha mãe não tem culpa, ela me incentivou a comer de tudo. Se eu tô assim, não é culpa da minha mãe. Sim. Né? Ele tem uma experiência dessa em relação ao brócolis, né. Ele Hum, nunca foi de comer, assim quando era criança, mais bebezinho, sim, né, até ali uns 3, 4 anos, comia bastante salada, tudo que botava no prato comia. Depois o paladar começou a mudar e daí já não queria mais muitas saladas. Hoje em dia o brócolis, se eu cozinho, eu não posso mais cozinhar só um pezinho de brócolis, porque ele come sozinho. Enquanto meu. tiver morninho ali na mesa, ele vai passando, e vai pegando, e vai comendo, e quando a gente vai ver, já não tem mais brócolis. Então, agora tem que cozinhar em grande quantidade, tem que fazer, tudo que fizer com brócolis tem que ser em grande quantidade, Já porque ele aproveita as ama, promoções e já. sim, ele ama o brócolis. Que bom. Ai, foi muito legal, muito produtivo ter conversado contigo. Fazia tempo que a gente Bom, não conversava, né? é Mas eu verdade. sempre gosto de que passe um tempo assim. Tu fez o curso de abril e maio, né? Que são de quase 2 meses. Sim. E aí, nos falando agora, fico bem feliz porque não houve aquele efeito rebote, não voltou o que Não, era antes. Não, eu, não. graças a Deus, encontro as alunas assim, tranquilas, né? Às vezes para de emagrecer, mas pelo menos não há reganho, né? Reganho de peso. E, Isso. Isso e aconteceu o, comigo. Agora eu parei aquele processo de emagrecimento, estacionou, mas eu vou lhe dizer bem, até hoje eu e meu esposo, a gente estava conversando sobre isso, que o meu foco principal não é o emagrecimento e ficar magrinha, né? Mas sim ter saúde. E hoje eu me sinto muito mais saudável. Claro que a perda de peso, né, é uma consequência, algo muito bom, né? Aquilo que eu puder perder um pouco mais, eu acredito que ainda posso perder um pouco mais, mas não é uma coisa assim que me aprisione, não. O que realmente eu quero é ter uma vida saudável, né? E a qualquer momento é só pegar os materiais de novo e fazer, porque essa ciclagem metabólica é isso, era uma estratégia dietética por semana, passando Sim, pela detox, pela low carb, pela cetogênica, ou seja, sempre tinha novidade, nunca caía na mesmice, e sim. quando estava ficando assim, meio, tô sentindo falta de tal coisa, não, espera que a outra dieta vai entrar, né? Tipo, na detox, a gente tira os alimentos de origem animal, porque precisa tirar, né? No detox com carne não existe, né? Uhum. Então, daí depois na outra já podia de novo. Então, não dava aquela sensação de não aguento mais. Isso é uma Sim, semaninha, ninguém vai ter um chilique, né? Então, é isso que dá a graça. Cada semana, estratégias novas, alimentos e preparações novas, né? sim. Então, tá bom, Adriana. Tem mais alguma consideração? Não, só agradecer, né? Na verdade, agradecer toda a atenção, né, que a irmã sempre me deu, sempre pronta, né? Às vezes com as minhas perguntas, as minhas ansiedades, sempre estava ali pronta para atender, para responder. E devo, né, essa transformação de vida a tudo aquilo que a irmã nos ensinou e também a Deus, né? Que Deus continue abençoando o seu futuro e esse seu trabalho que é tão importante para salvar vidas, porque Verdade, vidas são salvas através da alimentação. verdade. Muito obrigada, então, irmã, tá? Fica Eu que na agradeço. paz do Senhor e estou sempre à disposição aqui, tá? Tá bom. Um Deus abraço, abençoe. A paz do Senhor. a paz.